O último dia, 24 de março, marcou os 170 anos de nascimento do mais proeminente figura histórica do Ceará, Cícero Romão Batista, nosso Padre Cícero, nascido na cidade do Crato em 24 de março de 1844. A fim de que nos seja possível enxergar de perto o contexto em que se desenvolve a vida, tanto eclesiástica quanto pessoal, deste personagem tão ilustre quanto controverso, vamos repassar algumas datas que marcaram aqueles tempos. Era a segunda metade do século XIX. O ano era 1854, quando a Diocese de Fortaleza torna-se autônoma. Até então estivera subordinado à Diocese de Olinda, em Pernambuco. 5 anos mais tarde, em 1861, desembarca no porto de Fortaleza o seu primeiro bispo, Dom Luiz Antônio dos Santos, que terá papel de destaque nas questões clericais associadas ao Padre Cícero. A cultura nordestina era e continua sendo povoada por muitas lendas, mitos e a crença em seres do outro mundo que coabitam conosco. Alguns desses seres tinham origens religiosas vindas de Portugal e Europa, de um modo geral. Eram lendas e mitos que tinham grande força em nosso meio. A crendice nas histórias de cordel e outros elementos da tradição própria da cultura ibérica se difundiam nas camadas populares e menos cultas de nossa sociedade. É nesse contexto que nasce o nosso Cícero Romão Batista. Seu pai, Joaquim Romão, era um pequeno comerciante que vendia bugigangas artesanais. Sua mãe era conhecida como Dona Quinô. A educação do pequeno Cícero teve início aos 6 anos, como um respeitado mestre da cidade, o professor Rufino de Alencar Montezuma. Segundo nos informa o livro Padre Cícero, Poder, Fé e Guerra no Sertão, do jornalista Lira Neto, após 4 anos recebendo lições do padre João Marrocos, Cícero foi matriculado na escola do padre Inácio de Souza Raulin, na cidade de Cajazeiras, a 120 quilômetros de Crato. Após a morte do pai, vitimado pela cólera, o destino de Cícero estava incerto. No entanto, a sorte começa a bafejá-lo na pessoa de seu padrinho de crisma, Coronel Alves Pequeno, e ele pôde retornar a Cajazeiras para concluir seus estudos. Aconteceu, porém, uma dessas providenciais coincidências que mudam o rumo das pessoas numa melhor direção. Estava sendo preparada a lista de alunos do Seminário da Prainha, a primeira escola de nível superior do Ceará. O nome de Cícero foi introduzido na nova lista de matrícula graças à interferência, mais uma vez, de seu padrinho de crisma. Uma das incumbências do bispo Dom Luiz era moralizar o clero local e restabelecer as práticas e ritos da Igreja Católica de Roma, no sentido da romanização. Isto significaria reprimir o catolicismo popular reinante nos sertões, considerado uma intolerável heresia. Significava, igualmente, formar novos sacerdotes, exigindo deles retidão moral, principalmente quanto ao cumprimento dos votos de castidade e à prática do celibato. O Concílio de Trento, realizado no século XVI, por vocação do Papa Paulo III, decretara o que se segue. Se alguém disser que na Igreja Católica não há hierarquia estabelecida por ordem de Deus, seja excomungado, que era a prática para poder realmente
determinar que algo deveria ser estabelecido na própria Igreja Católica. Envolvido com a Igreja Popular, Padre Cícero iria certamente entrar numa rota de colisão com as normas ou elites conservadoras da Igreja, sobretudo por questões de disciplina. Não era difícil prever que a vida seria eivada de obstáculos para o seminarista Cícero Romão Batista. O reitor do seminário da Prainha, Padre Pierre Auguste Chevalier, tinha fama de carrasco. Era um lazarista francês que estava no Brasil apenas há 8 anos. Seu perfil contrastava visivelmente com o de nosso amigo Cícero Romão, apesar de não ser Romão nenhum relaxado no contexto do seminário. No entanto, criado no convívio do catolicismo popular do sertão, não seria fácil enquadrá-lo no rígido contexto do seminário dirigido por Chevalier. Por estar no nível mais adiantado, cursando teologia, Cícero desempenhava o papel de monitor dos alunos de filosofia, os alunos mais jovens. Mesmo assim, levava reprimendas por escrito de Chevalier. Numa delas dizia o reitor com certa severidade: foi dito que ele não receberá a ordenação, porque desde muito tempo não se confessa na comunidade. Os desentendimentos entre Cícero e o reitor continuaram a se agravar ao ponto de Chevalier tentar uma investida final para impedir a ordenação do jovem Cícero, então com 23 anos de idade. Assim dizia o parecer oriundo do Conselho e de ordenação: ele não frequenta os sacramentos, é opinioso e pouco regular, apesar do emprego de confiança que ele tem. Realmente, a gente percebe que já desde o início do seminário começa essa dicotomia existente entre o seu comportamento, a sua relação com o povo e com a própria hierarquia da igreja, representada aqui na hierarquia do Seminário da Prainha. Malgrado tão avassaladora crítica, nosso jovem Cícero foi ordenado sacerdote por decisão direta de Dom Luís em 30 de novembro de 1870. Tinha então 26 anos de idade. Não são poucos os que acreditaram numa decisiva intervenção do cioso padrinho de crisma do reverendo Cícero Romão. Entre 1877 e 1879, o Nordeste testemunhou uma das mais rigorosas secas de sua história, que se abateu com todo rigor, inclusive sobre as terras férteis do Cariri. Acompanhando a seca, sempre vinham as doenças, as epidemias, provocando alto índice de mortes em toda parte, inclusive na própria capital do estado, Fortaleza. Para se ter ideia, no único dia, o 10 de dezembro de 1878, 1.004 corpos foram enterrados na cidade. Fortaleza já contava com novo bispo, Dom Joaquim José Vieira. O sucessor de Dom Luís também ficou impressionado com a construção dos novos templos, principalmente o de Nossa Senhora das Dores em Juazeiro, por iniciativa do pároco Cícero Romão, que foi concluído em 1884. Em sua primeira visita pastoral, em 19 de agosto de 84, ao interior da diocese, deu-se o encontro entre o padre Cícero e o bispo Dom Joaquim, que se mostrou bem impressionado e assim se referiu: cheio de paciência e de bondade em suas relações, é suficientemente instruído e assíduo na leitura
dos autores assépticos. No entanto, após os elogios, veio esta observação: este padre tem o mau costume de não se deitar para dormir, o que faz que ele adormeça sentado ou mesmo em pé. Dom Joaquim, que já ouvira muitas histórias desse naipe sobre o Padre Cícero, atribuiu tudo à crendice popular, que povoava de mitos e histórias fantásticas o próprio interior. As relações entre os dois permaneciam estáveis e otimistas. Por enquanto, começou a mudar com o caso da beata Maria de Araújo, que o bispo teve ciência por ocasião de sua segunda visita pastoral em 86. O bispo se tornou apreensivo com o relato do Padre Cícero. De acordo com o relato do Padre Cícero ao bispo, Maria de Araújo participara da missa como de hábito. De súbito, sente ela uma estranha sensação, como se estivesse sendo abraçada. A percepção era de uma dor física, acompanhada de uma agradável sensação espiritual. Depois, ao observar o próprio corpo, a beata percebeu que algo incomum lhe havia ocorrido. Uma cruz de sangue fresco havia sido impressa em seu peito. Aparentemente, por razões políticas, Dom Joaquim quis acalmar o Padre Cícero e resolveu lhe dar uma espécie de seguro-saúde para amenizar suas enfermidades, que ele alegava ser a causa de não assumir tarefas paroquiais na vizinha Caririaçu, situada a 20 quilômetros de Juazeiro, conforme lhe recomendara Dom Joaquim. Contudo, os humores do bispo voltaram a entrar em ebulição quando descobriu que a resistência de Cícero a assumir tarefas fora de Juazeiro era porque queria estar próximo à beata Maria de Araújo, no momento em que fosse assediada pelos fenômenos sobrenaturais. A irritação do bispo foi maior por ter tomado conhecimento dos fatos pelos jornais. Escreveu uma nota de advertência a Cícero em tom irritado e severo, insistindo que fizesse segredos sobre os acontecimentos. Mas, em 1º de março de 1889, uma sexta-feira da Quaresma, o fenômeno voltou a se manifestar e continuou acontecendo toda quarta e sexta-feira. E assim, o chamado Milagre do Juazeiro atraiu milhares de peregrinos, vindo de todos os recantos do Nordeste, atraído pelo milagre do Padre Cícero e da beata Maria de Araújo. Na medida em que as notícias sobre o Padre Cícero e o milagre eram disseminadas, outras pessoas na comunidade cristã se envolveram. Entre os adeptos de maior importância encontrava-se o então reitor do seminário do Crato, Monsenhor Francisco Rodrigues Monteiro. Padre Cícero acreditava piamente que o sangue visível em pequenas toalhas, recolhido pela beata Maria de Araújo, era o sangue de Cristo, e seus sermões inflamados e arrebatadores atraiu uma multidão crescente para as peregrinações em Juazeiro. As notícias procedentes do Juazeiro não demoraram a alcançar as manchetes dos grandes jornais em todo o Brasil, entre outros o Diário do Comércio da capital da República, Rio de Janeiro, na edição 19 de agosto de 1889. Outro periódico. Uma parte, professor, Ali Aguiar. Pois não, deputado. Professor, primeiro parabenizar o pronunciamento de Vossa Excelência, reverenciando... Deputado, mais 2 minutos para Vossa Excelência. Reverenciando o Padre Cícero Romão Batista, essa figura carismática, essa figura santa, esse santo protetor do Nordeste. Inclusive, eu li um livro do Lira Neto sobre o Padre Cícero e agora estou lendo Milagre em Juazeiro,
que é de um americano que esteve lá na região do Cariri, passou vários anos pesquisando sobre a vida do Padre Cícero, e ele que foi escolhido o grande nome do Nordeste no século XX. E o grande milagre de Juazeiro está naquilo que ele faz em defesa dos romeiros, a fé que fez o Juazeiro, uma pequena vila, crescer, e hoje é a cidade que mais cresce no Nordeste. E aquela região, esse milagre é justamente em função do Padre Cícero, não é? Que hoje é um grande gerador de empregos, motiva a fé daquelas pessoas. E eu acho que é muito oportuno o seu pronunciamento, o senhor como professor, formador de gerações futuras, que conhece bem a história do Ceará, e eu quero lhe parabenizar por esse pronunciamento, parabenizar todos os devotos do Padre Cícero nesse... O senhor não colocou sua foto no bolo, não? A sua foto o senhor não colocou no bolo, não? Colocou, não, aí. Que era para colocar a foto do Padre Cícero, mas, de qualquer maneira, valeu a intenção. A política tem essas coisas. E a gente parabeniza o povo de Juazeiro do Norte, que está festejando com muita euforia, né, o nascimento do Padre Cícero, ele que é o santo padroeiro do Nordeste. Ai de nós, nordestinos, se não fosse a fé em torno do Padre Cícero Romão Batista. Parabéns, professor. Eu gostaria de agradecer o seu pronunciamento, ao tempo em que eu peço aqui a da xilografia que coloque o meu pronunciamento em toto, que eu não consegui terminar. Eu queria dizer a Vossa Excelência que o livro que Vossa Excelência acaba de citar, do Ralph de la Cava, ele realmente fez uma pesquisa muito importante sobre o milagre de Juazeiro. E eu tive a oportunidade de, como reitor da URCA, ter feito 2 seminários. Eu li o livro dele e agora ele veio novamente ao Ceará e há 15 dias lançou uma nova versão do livro, onde teve uma participação muito grande do professor de Ataí Bezerra. E você lendo o livro, como eu li, e acompanhei de perto todas essas idas e vindas da vida do Padre Cícero, você chega à conclusão, no final, que o Padre Cícero lutou tanto para fazer com que a Igreja de Deus, a Igreja... Está, professor Teodoro, concluído. Prevalecesse, estou concluindo, senhor presidente, que você chega à conclusão no final que o Padre Cícero, já na sua época, um santo, pelo que ele sofreu e pelo que ele ainda continua sofrendo, para ser reconhecido nos altares, o que o povo já o reconheceu como santo popular, hoje admirado não só por Juazeiro, mas por todo o Nordeste e por todo o Brasil. Muito obrigado.